Senhoras e senhores, alunos e professores, boa noite. Temos o prazer de apresentar o projeto website Serve Contrat. Um projeto feito durante o curso de Desenvolvimento de Sistemas pela instituição ETEC João Gomes de Araújo, com a colaboração dos integrantes Bruno Camargo, José Pedro, Tainá Alisson e eu, Thais Aparecida, bem como os professores coordenadores para o auxílio de todo o projeto, professora Denise, sendo da matéria de TCC, e Elson Rodrigues, professor de Desenvolvimento Web. Serve Contrat veio a ser também um projeto para o TCC. Bem, mas o que é um TCC? Bom, o TCC ele é um trabalho de conclusão de curso. Como seu próprio nome autoexplicativo, ele é um trabalho a fim de apresentar o conhecimento, ideias e evolução do aprendizado durante o curso. O formato de um TCC ele é estabelecido pela instituição. Logo, dependendo de qual você estude, há uma variação do formato. Contudo, a padronização ela é contida, como por exemplo, há regras para qualquer TCC. No caso, a norma ABNT, sendo a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Introdução. O trabalho propõe a criação de uma plataforma web onde, através do nosso site, proporcione maior visibilidade na divulgação de serviços de profissionais freelancer, deixando assim um meio fácil de comunicação entre servidores e clientes. O termo freelancer caracteriza-se nos profissionais que trabalham de forma autônoma, que prestam serviços para pessoas e empresas por um determinado tempo, sendo que grande parte desses serviços são feitos em casa ou no escritório, com a vantagem da flexibilização do horário de trabalho. Com o crescimento do desemprego, pessoas buscam maneiras que possibilitam uma renda extra e auxílio no meio econômico. Consequentemente, cresce também o percentual das pessoas com trabalho autônomo, avançando ainda mais no atual cenário brasileiro com a pandemia do Covid-19. Sendo assim, pessoas encontram seu ofício diante de tal situação, começando a empreender, tornando os trabalhos dos indivíduos o seu novo foco sem nenhum vínculo empregatício, também conhecido como freelancer. Com o auxílio da tecnologia, o marketing é posicionado e torna-se possível conteúdo para a divulgação de tais serviços, utilizando-se do mesmo para alcançar maior público, com isso, maior clientela. Porém, faz-se necessário a cautela, uma vez que indivíduos se aproveitam deste mercado para praticar ações e condutas ilícitas, denominando-se as práticas abusivas. Há muitas pessoas qualificadas que não possuem um lugar onde possam oferecer seus serviços e receberem por isso. O trabalho visa responder à seguinte pergunta: como encontrar tais profissionais freelancers através de sites de busca? Objetivos específicos: cadastro e login de usuários, interface intuitiva e fácil de entendimento, área de configuração de informações de pessoas e públicas. Área de contato entre cliente e profissional, área de apresentação de serviços online, área com categoria de serviços disponíveis, área para adicionar serviços. Bem, como o cenário brasileiro atual, onde a realidade da sociedade em questão empregatícia e financeira toma lugar na vida de muitos brasileiros, isso não dá para negar. Ainda mais decorrente à crise, como por exemplo a pandemia, que avante será entendido. Logo, muitas pessoas procuram uma recolocação no mercado, sendo uma ajuda financeira, um meio para se manter na sua economia. Então, muitas pessoas se apropriam de suas qualidades ou então o que dizem ser um dom para gerar algum tipo de lucro, sem que ela esteja em um trabalho formal, de carteira assinada, enfim. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diz que, junto com o aumento da população ocupada sem carteira assinada, somaram-se cerca de 11,4 milhões de pessoas em relação com as comparações temporais. Agora, em revisão de literatura, começaremos a falar sobre desemprego. O desemprego no Brasil é algo histórico, e agora com a chegada da pandemia, fez com que isso piorasse mais a situação ainda. Então assim, pessoas que estavam empregadas e pessoas que estavam em fila de espera para conseguir um emprego, acabaram sendo prejudicadas devido a isso. Pois o medo de contrair o vírus fez com que alguns comerciantes, empresários, demitissem aquelas pessoas, ou mesmo também
fez com que pessoas deixassem de procurar o devido emprego, pois o risco de contrair e se infectar e tudo mais é enorme. Então, com a chegada do vírus, fez com que prejudicasse demais o meio trabalhista, deixando várias pessoas desempregadas, como já mencionado. E, basicamente, a criação de algo para esse tipo de pessoas seria de extrema importância, pois facilitariam demais a vida delas, fazendo com que elas pudessem expor seu trabalho e entre outras coisas. E isso é relativamente muito bom. Devido à Covid no Brasil, o trabalho autônomo tem um crescimento relevante no ano de 2020. Em sua grande parte são aqueles que estão trabalhando para aplicativo de entrega, né? O iFood, o Iquefome é a principal renda desses entregadores aí pelo Brasil. Tem pessoas também trabalhando para aplicativos de transporte privado público, como o Uber 99. Segundo a Abricate 2020, nos 8 anos que o IBGE faz a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 3,9 milhões de pessoas passaram a trabalhar de forma autônoma. Devido à pandemia, com muitas pequenas e grandes empresas tendo que parar quase que por completo, o resultado das paralisações aos poucos vem mostrando resultado no mercado de trabalho. Segundo o Ministério da Economia, em junho foram 600 mil novos pedidos de seguro-desemprego, sendo 28% maior do que no mesmo mês do ano passado, quando houve 500 mil solicitações, chegando assim a 2 milhões de pedidos durante o período da pandemia. Empreendedorismo. O empreendedorismo foi inicialmente utilizado em 1945 e desde então vem se tornando cada vez mais essencial nas sociedades, pois é através dele que as empresas buscam por inovações, preocupando-se em transformar o conhecimento em novos produtos. Há várias definições para o empreendedorismo, porém é possível notar aspectos que estão sempre presentes, como a iniciativa e a paixão pelo negócio, a utilização criativa dos recursos disponíveis, além da aceitação de riscos e possibilidade de fracassar. Em outras palavras, empreender é identificar oportunidades e desenvolver meios de aproveitá-las, assumindo riscos e desafios. Atualmente, o mercado freelancer vem crescendo exponencialmente. Em âmbito do mercado digital, onde serviços são oferecidos de forma rápida e fácil, são encontrados por clientes que procuram servidores, como por exemplo para criar algum site para uma empresa, desenvolver um aplicativo ou até mesmo uma obra pintada de algum parente, enfim. Sendo assim, a evolução digital e o freelancer em situação econômica se vincula. Tudo bem, mas como? Uma vez que a maioria dessas pessoas que oferecem seu serviço são as que necessitam de uma renda ou então querendo uma renda extra. Logo, algum desses profissionais freelancers se torna uma opção para esses indivíduos, segundo Pinheiro em sua definição do que é freelancer. De acordo com Patel, freelancer é um trabalho de forma autônoma, da qual tem como objetivo oferecer os seus serviços para pequenas, grandes, médias empresas, enfim, pessoas ou então qualquer indivíduo sem nenhum vínculo empregatício. Bom, o profissional freelancer, ele estipula seus preços, deve se dedicar de tempo integral ou parte do seu dia para o seu negócio, tendo as vantagens como a flexibilização do horário, trabalhar em casa ou então em um escritório, enfim. Então, muitas pessoas entram para essa categoria uma vez que anunciam o seu serviço para uma probabilidade do aumento de contratações de seu ofício aumente na chamada por clientes. De acordo com o artigo The Freelancer Conceptual Review, no ano de 2014, diz que há uma reestruturação tecnológica. Então, por exemplo, uma vez que a privatização coopera para que as empresas busquem mão de obra facilitada, sendo assim, se necessário de algum serviço ou alguma manutenção, não fazendo necessário a contratação de uma corporativa que ofereça o mesmo serviço. Então, ele acaba preferindo a chamada de um trabalhador freelancer. Logo, para o compartilhamento e divulgação desses serviços, faz necessário que se use o conhecimento de website. Website, sendo um termo da língua inglesa, ela refere-se a dois significados distintos. Uma pela rede e site, e a outra de sítio ou lugar. Em português, ela é definida como o termo mais conhecido de sítio eletrônico, que é o que possibilita o acesso de um determinado endereço virtual, e assim, acessar uma página da qual o usuário queira consultar.
como por exemplo, serviços, blogs, produtos, enfim. Ela assim se tornando disponível pela rede mundial de computadores, World Wide Web. Com ele, o usuário pode ter acesso a um conteúdo de determinado website, como redes sociais, artigos, enfim. O termo marketing vem da palavra em inglês market, que traduzida para a nossa língua, seu significado é mercado, que no caso está ligada com estratégias comerciais de uma empresa. Quando compramos algum produto, geralmente, acredito que muitas das vezes, compramos por ser de devida empresa. Então, aí, nesse meio, já envolve o marketing. Por mais que um desenvolvedor, no caso, um lojista ou algo do tipo, um criador, ele, quando cria um produto, desenvolve um produto, não adianta ele apenas fazer algo bonito e tentar vender, porque muitas das vezes mesmo assim não atinge aquela pessoa. Agora, quando tem um marketing bem elaborado ali, ele consegue chegar naquela pessoa, naquele consumidor. Então, é isso que o profissional da área faz. Ele faz uma publicidade que consegue chegar naquele usuário, fazendo com que o usuário tenha vontade de comprar o devido produto ou contratar o devido serviço. Práticas abusivas. As práticas abusivas são ações que se caracterizam como ilícitas, independentemente de se encontrar ou não algum consumidor lesado ou que se sinta lesado. Um exemplo conhecido de prática abusiva é quando um consumidor qualquer fica satisfeito por ter recebido um produto em casa sem ter pedido. Essa aceitação do mesmo não diminui a ilegalidade da prática, pois a lei taxa como uma prática abusiva sem que necessariamente seja preciso constatar-se algum dano real. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia ou grande surto que afeta uma região se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. A pandemia do Covid no Brasil cada vez mais caminha para se tornar o epicentro da doença. Com o relaxamento das medidas e a maioria das pessoas ignorando as indicações do governo para o distanciamento social e o uso do álcool em gel e o uso da máscara, já conta com mais de 70 mil mortes no Brasil. Devido à pandemia do Covid, no mundo, muitos vêm perder seus empregos. No Brasil é notável, que muitos já perderam seus empregos e estão dependentes do auxílio emergencial. O governo disponibilizou um auxílio emergencial para que estão desempregados e perderam seus empregos. Mas muitas pessoas também vêm recebendo isso sem necessidade nenhuma. Em questão da revisão de literatura sobre ferramentas, falaremos sobre as mais usadas durante todo o processo do TCC. Sublime Text é um editor de texto com a finalidade de ser usado para aplicações web e é um editor de texto multiplataforma. E ele foi o editor escolhido por ser um editor fácil de ser usado com uma interface bem intuitiva. Também porque o mesmo abriga uma grande biblioteca de extensões que facilita na hora de programar. Além disso, ele comporta diferentes tipos de linguagem, entre elas linguagem C, C++, C#, XML, HTML, entre outras. Seu desenvolvimento começou com a ideia de ser uma extensão, só que foi visto que ele tinha, digamos assim, um potencial e acabou se tornando um editor de texto independente. O que faz ele um excelente editor é a facilidade de operar nele, pois isso acaba atraindo cada vez mais usuário para estar utilizando, pelo fato de ser uma versão grátis e permite fazer grandes projetos e tudo mais. E além disso, como já tinha mencionado, a questão de extensão é algo maravilhoso, pois quando você está digitando um comando, ele já te sugere outros, que no caso, que entraria naquela chave e tudo mais. Então isso é excelente, pois facilita mais ainda o seu trabalho, fazendo que você não perca tanto tempo tendo que memorizar tal código, tal comando, no caso. Enfim, é um dos editores que podemos dizer assim, mais recomendado, pelo seu layout, deixar as coisas bem visíveis e ser fácil de ser usado, no caso. XAMPP. XAMPP é uma ferramenta que possui os principais pacotes de servidores de código aberto do mercado. Ele nos permite criar um servidor local sem que seja necessário o uso da internet para o acesso, e foi utilizado para a criação do nosso website. O Photoshop, ele é um software proprietário da Adobe, e quem mais utiliza ele, na verdade,
o público que é voltado é o público que trabalha com design, fotografia, a parte de moda, de publicidade e até mesmo utilizado para fazer interface de softwares. E também é voltado para a produção de conteúdo para o web. Em relação à plataforma, no caso a Serve Contract, foi utilizada para fazer o design e entre outras coisas. Thomas Cannon, seu criador, em 1987. Thomas ele queria criar algo relativamente muito básico. Sua ideia inicial era criar algo que possibilitasse ver tons de cinzas em seu monitor monocromático. E bom, ao decorrer desse tempo, ele acabou abandonando o código. E foi por incentivo de seu irmão, que viu um grande potencial naquilo, que Thomas retomou. E com o tempo acabou sendo chamado de Photoshop, como conhecemos hoje em dia. E acabou ficando fixo aquele nome. Bom, nisso, John, irmão de Thomas, resolveu apresentar Thomas para os engenheiros da Apple e também para o diretor de arte da Adobe, Russell Brown. Russell, olhando aquilo, achou incrível, algo inovador. Com isso, Russell comprou as ações de Thomas e em 1990, Russell lançou pela Adobe Oficial o Photoshop. E o Photoshop teve várias versões, até chegar aos dias atuais. E é uma das, digamos assim, um software de design, no caso, mais utilizado no mundo. HTML, linguagem de marcação de hipertexto. É o bloco de construção mais básico da web. Define o significado e a estrutura do conteúdo da web. Além do HTML, geralmente são usados para escrever a aparência e apresentação, CSS, ou a funcionalidade e comportamento JavaScript de uma página de web. O hipertexto refere-se aos links que conectam a página da web entre si, seja dentro de um único site ou entre os sites. O HTML usa a marcação para anotar texto, imagem e outros conteúdos para exibição em um navegador da web. Como que funciona o HTML? Através de um documento HTML, ou seja, um documento com extensão .html ou .htm, o navegador faz a leitura do arquivo e renderiza o seu conteúdo para que o usuário final possa visualizá-lo. Os arquivos HTML podem ser visualizados em qualquer navegador, como Google, Chrome, Safari ou Mozilla Firefox. O código pode ser escrito através de qualquer editor de texto, como o próprio bloco de notas. Cada página consiste de uma série de tags, também chamadas de elementos, que podem ser considerados blocos de construção da página. Portanto, esses blocos são a maneira com a qual o HTML faz a marcação dos conteúdos, criando a hierarquia e a estrutura do mesmo, dividindo entre seções, parágrafos, cabeçalhos e outros. CSS é a sigla para o termo em inglês, Cascading Style Sheet, que traduzido para o português fica folha de estilo em cascata. O CSS é usado para estilizar elementos escritos em uma linguagem de marcação como HTML. Com o CSS você pode mudar fontes, tamanho, espaçamento dos textos, tamanho das imagens, mudar o fundo do site, criar tabelas, variar os layouts. Foi desenvolvido pela W3C em 1996, porque o HTML não foi projetado para que as suas tags formatassem facilmente os seus elementos. Assim, criaram essa linguagem para facilitar na formatação. O CSS é uma ferramenta muito potente que possibilita criar diversas funcionalidades ao invés de usar um JavaScript ou outra linguagem mais pesada. Se usado com moderação, o CSS pode viabilizar uma ótima experiência ao desenvolvedor e usuários da página da web. Alguns benefícios do CSS. A partir de um só documento CSS controla-se vários documentos HTML. Facilidade de criação de layouts, que não precisam de códigos muito complicados. Bom, o Bootstrap foi fortemente utilizado para todo o design do site de modo aprimorado e leve. Ele foi desenvolvido por Mark Otton e Jacob Thoron, ambos engenheiros da plataforma Twitter. O Bootstrap é uma ferramenta gratuita e amada por todos os desenvolvedores web. Ela tem a capacidade de criar designs responsivos contidos dentro de modelos baseados em HTML e CSS, além de conter até mesmo plugins de JavaScript. Bom, este framework foi lançado em agosto de 2011, tendo mais de 20 lançamentos diante as suas duas versões reescritas como a versão 2 e a versão 3. Na sua versão 2, ela continha inserções de ferramentas responsivas e a terceira com o aprimoramento da sua biblioteca. Dentro desse aprimoramento da biblioteca, em sua versão 3,
foi dando origem à sua versão 4, que também englobava alterações em sua arquitetura, migração para o SAS, que é um estilo de página, e mudança no Flexbox, que é do CSS. PHP. PHP é uma linguagem de programação mundialmente utilizada por programadores e desenvolvedores para a construção de sites dinâmicos. Ela é uma linguagem mais utilizada no mundo pela sua facilidade de aprendê-la e manuseá-la. Sua utilização no projeto se aplica à conexão, leitura e gravação de dados no banco de dados. SQLog é um banco de dados que tem tanto versões gratuitas como suas versões pagas. É desenvolvido pela WebYog, com sede em Bangalore, na Índia. MySQL. O MySQL é um banco de dados relacional. Ele é um software de código aberto ou serviço utilizado na criação e gerenciamento de banco de dados, baseados no mesmo modelo. Um banco de dados nada mais é do que uma coleção de dados estruturados. Ele é usado no projeto, por exemplo, para guardar informações básicas do usuário, como nome, sobrenome, e-mail e senha. PowerPoint. Seu intuito da criação também foi o mesmo usado para criarmos essa apresentação. Pois é, sua criação, conhecida como Presenter, desenvolvida pela companhia denominada de Fortran, teve a possibilidade de criar slides mais transparentes para a apresentação. Contudo, foi só no ano de 1987 que Microsoft comprou o software por cerca de 28 milhões de reais, possibilitando hoje vários aperfeiçoamentos, até mesmo a mudança de nome, hoje mais conhecida como PowerPoint. O WhatsApp foi criado em 2009, utilizada para melhoramento da comunicação facilitada, até mesmo compartilhamentos rápidos de arquivos e documentos. Bom, o Word, ela foi utilizada para a escrita de toda a documentação do conteúdo do projeto. Bom, mas falando sobre o Word, ela teve início no ano de 1983, desenvolvido por programadores Xerox Bravo, contudo sofreu uma mudança de responsável pela tal ferramenta. Ela foi incluída juntamente no pacote Office da Microsoft no ano de 1997. Bom, basicamente, o Word é uma ferramenta integrada, tendo inúmeras funções e recursos para a escrita de documentos com finalidades diversas, como, por exemplo, profissional, artística, acadêmica, enfim. Ela permite alterações no seu design e de todo o documento, como fonte, vídeos, fotos, tabelas, enfim, até mesmo no seu formato, que pode ser escolhido pelo usuário de sua preferência, como, por exemplo, XML, XPS, PDF, enfim. Local de fácil acesso, compartilhamento, interação e asseguração de todos os documentos. O OneDrive é utilizado para tal função. É um armazenamento em nuvem da Microsoft, que também foi utilizado durante todo o desenvolvimento do TCC. JC Citron. Ao perceber uma dificuldade na comunicação, resolveu desenvolver o Discord. Sim, ela foi uma ferramenta fortemente utilizada durante, digamos, 100% de todo o processo do desenvolvimento do TCC. Bom, ela tem suas vantagens como melhora a comunicação, compartilhamento de tela, voz, documentos, chats, enfim. Metodologia. A metodologia significa o estudo do método. Ela é um conjunto de processos vitais para alcançar os fins de uma investigação, e sua função é descrever o tipo de pesquisa e como ela será aplicada, seja em questionários, pesquisas específicas e afins. Tendo em vista as diversas metodologias, utilizou-se a pesquisa bibliográfica para suporte técnico em estudo, a pesquisa exploratória para levantamento de informações e a pesquisa quantitativa para a classificação dos métodos científicos. Agora eu vou explicar um pouco sobre como nosso site irá funcionar. Esta será a página inicial. A cada recarregamento da página, os serviços mudam de ordem, para que os novos serviços registrados também possam aparecer para o público que entra no site. Página de contato, para pessoas que buscam entrar em contato com a administração do site. Logo acima, no menu rápido, temos a opção Categoria, que lista todas as categorias de serviços disponíveis no site. Entrando em uma das categorias, será listado um menu com as subcategorias do serviço e os serviços registrados na mesma. A criação de conta é algo bem simples, pedindo apenas informações básicas de contato, como nome, sobrenome e e-mail, junto de informações de entrada como usuário e senha.
Após realizado o cadastro, você será redirecionado para a página de login e aparecerá uma mensagem informando que já é possível entrar. Feito o login, você será redirecionado para o painel com alguns menus com informações da conta, mensagens e informações, bem como um botão para criar um serviço caso desejar. A criação de serviço é realizada em 2 etapas. Primeiramente, é necessário escolher a categoria do serviço a ser prestado e depois é necessário preencher os campos como título, valor, subcategoria, o prazo para entrega e a descrição do mesmo. A página de visualização de serviço mostrará informações simples, como título, imagem, descrição, informações básicas como prazo de entrega, valor estimado e informações sobre quem está prestando o serviço, com um botão de enviar mensagem para contato direto. As dificuldades encontradas durante o desenvolvimento do TCC foi dado perante a pandemia, onde tivemos que se adaptar à nova rotina e bem como em recursos, dispositivos para dar continuidade ao desenvolvimento do projeto. A criação da plataforma com o intuito da maior visibilidade e probabilidade de profissionais freelancer, com um meio prático entre cliente e servidor, se originou com a preocupação ante a situação econômica do país, como também até mesmo da saúde dos próprios cidadãos do Brasil. É inevitável dizer que recorrer a meios que visam se preocupar e unir soluções para amenizar os efeitos do quais o país vem vivendo. Sendo assim, ajudar a sociedade por um processo de recolocação no mercado, ou então a segurança de patrimônio decorrente à crise, interesse pessoal e autonomia para até mesmo o empreendedorismo ser criado, ou simplesmente a satisfação do profissional do seu emprego. O freelance é dado para apresentar à sociedade uma plataforma que ofereça a compreensibilidade na divulgação do trabalho do indivíduo profissional freelancer, consequentemente oferecendo a probabilidade do surgimento de mais clientes interessados pelo seu serviço, de tal modo que a plataforma Serve Contract torna-se de indispensável uso. Em nome Serve Contract, agradeço a todos os alunos e professores que cooperaram para o desenvolvimento do projeto, bem como agradecer também as alegrias e conhecimentos compartilhados com alunos e professores. Obrigada!